Gênesis capítulo 39. Vamos ler o versículo 2. Podemos? Glória a Deus. O texto sagrado diz assim: E o Senhor estava com José, e foi varão o quê? Próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Meus irmãos, olha só, a história de José é uma história muito conhecida no meio cristão, né? No meio evangélico. Inclusive, quando se fala de José, você logo imagina em uma pessoa cuja pessoa deu a volta por cima. Até porque José, ao mesmo tempo que ele tinha tudo, dentro de algumas poucas horas, ele passa a não ter mais nada, a não ser a vida e a presença de Deus. Por que eu digo isso? Porque quando ele estava com a sua família, quando ele estava sob os cuidados do seu pai, Jacó, ele tinha tudo ali. Ele era amado, ele era cuidado, ele tinha uma vida muito boa. Aí, de uma hora para outra, ele é vendido pelos seus irmãos. E ele então vai parar numa terra estrangeira, que é o Egito. E lá, ele chega na condição de escravo. Aquele que tinha tudo, agora não tem mais nada. A não ser, repito, a vida e a presença de Deus. Claro que quem tem a presença de Deus tem tudo. Mas, humanamente falando, não tinha mais nada. Só que a Bíblia diz que a Bíblia diz que o Senhor estava com... E aqui faz toda a diferença. Até porque nós já sabemos a volta por cima que José deu. Aí lembram-se daquela célebre frase de escravo a governador. Porque José alcançou a maior posição que um homem podia alcançar na terra do Egito. Ele estava apenas abaixo de Faraó. Aos olhos dos egípcios, José era o maior homem daquele lugar. Homem, eu digo, no sentido humano. Até porque os egípcios enxergavam Faraó, o Horus vivo, como um deus, não como um homem, um deus. Então, como homem, o maior homem aos olhos dos egípcios era José. E ele se tornou um homem muito respeitado, um homem próspero, um homem que foi usado por Deus para mudar a história daquele lugar. Só que aí que está, gente. Aí que está o quê, pastor? Eu sempre falo para vocês isso, que eu vou falar agora. Nada é pela obra do acaso. Tudo tem um porquê, uma razão. José não se tornou o homem que se tornou pela obra do acaso. Pelo contrário. José se tornou essa referência, até no nosso meio, pela tua superação, porque Deus estava na vida dele. Então nós temos que começar a entender o seguinte, espera aí. Se eu quero que as coisas venham cooperar para o meu bem, eu tenho que entender que a presença de Deus
deve se fazer presente sobre a minha vida. Não adianta você querer obter de Deus algo, se na sua vida Deus não tem espaço. Se Ele, de fato, não é o Senhor do seu viver. E hoje eu chamei vocês aqui, vamos buscar em Deus a solução para mudar isso. Mas para mudar isso, aí entra aquilo que eu acabei de falar. Nada vai acontecer pela obra do acaso. Era para muitos estarem aqui, talvez até desmarcando compromissos. Mas graças a Deus que aqui você está. Então vamos entender uma coisa. Primeira coisa que nós temos que entender. Preste atenção. Enquanto você não dimensionar, na tua mente, que Deus quer prosperar você, dificilmente você vai prosperar. Ah, é, pastor? É. Sabe por quê? Porque Deus jamais vai entregar algo da parte dele de uma forma generosa e grandiosa nas mãos daquela pessoa que não tem uma mente próspera. Às vezes as pessoas têm uma mente escrava e não percebem que tem. Principalmente alguns que até se dizem pregadores do Evangelho. Quantos de vocês já ouviram, olha só, coisas semelhantes a essas que eu vou falar agora? Fiquem longe dessas igrejas que pregam a teologia da prosperidade. Fique longe dessas igrejas que ficam pedindo dízimos e ofertas. Fique longe desses lugares que só pensam no seu dinheiro. Com certeza você já ouviu isso, sim ou não? E quem congrega aqui sabe que a gente prega de tudo, gente. Quem já me ouviu pregar sobre santidade? Quem já me ouviu pregar sobre perdão? Quem já me ouviu pregar sobre uma vida limpa diante de Deus? Então, peraí. Então a gente não fala só de dinheiro. Mas só que eu também posso falar de prosperidade, e dentro da prosperidade existe o dinheiro, por quê? Porque a Bíblia Sagrada me manda. Ela me mostra. Então, peraí. Eu não crer, eu não pregar aquilo que a Bíblia Sagrada me mostra, peraí. Eu estou sendo negligente. E se tem uma coisa que nenhum pregador pode ser, é negligente em relação à palavra. Por isso que eu sempre falo para vocês, para isso ficar na mente de vocês, porque a repetição provoca isso, fica fixado na sua mente. Por isso que eu sempre falo, acabei de falar, vou falar de novo. O evangelho completo é aquele que cura, liberta, transforma, prospera e o que mais? E salva. Isso tem que ficar na sua mente. Até porque, veja bem, coloca para mim aqui Romanos capítulo 12, versículo 2. Usei esse versículo ontem, na pregação de ontem, E não vos conformeis com este mundo. Cuidado. Talvez você anda se conformando com aquilo que as pessoas estão dizendo. Com aquilo que os pregadores de YouTube estão querendo colocar na tua cabeça. Você tem que tomar cuidado. Cuidado para você não se conformar com coisas que não é para você. E não vos conformeis com este mundo, mas, olha aí, transformai-vos pela renovação do quê? Do vosso entendimento, ou seja, renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, e o que mais? Agradável e perfeita vontade de... Então, uma mente tem que ser transformada, irmão. Ontem na pregação, eu falava para vocês o seguinte: quando o povo hebreu passava uma afliçãozinha mínima, do tamanho da cutícula da tua unha, uma afliçãozinha pequenininha, do tamanho de uma, de um beiço de pulga, a primeira coisa que eles pensavam era voltar para onde?
Mas lá no Egito eles eram o quê? Aí é que está, uma mente o quê? Escrava. Inclusive eles até falavam assim, eles queriam levantar um capitão entre eles, e o capitão tomar a frente de conduzi-los novamente para o Egito. Eles ainda falavam assim, vamos lá, pelo menos lá no Egito tem o quê? Cebola. Pelo menos lá tem cebola. Pelo menos lá tem pepino. De vez em quando rolava até um peixinho. Está no texto. Examina o livro de Êxodo, que você vai ver tudo isso. Não estou brincando, gente. A Bíblia diz. Olha o que uma mente escrava faz. Faz a pessoa se contar... Estou aqui pensando em outra coisa, Jesus amado. Faz a pessoa se contentar com o pouco. É engraçado que Deus disse que ia dar para eles uma terra que emanaria leite e mel. Mas eles queriam se contentar com o pepino, com a cebola, com o peixinho, o lambari. E de vez em quando, não dava nem para o buraco do dente. Aí tem gente que tem aquela história, né? Pastor, né? Pelo menos lá no Egito estava pingando, né? E é aquela história, né, pastor? É melhor pingar do que secar. Peraí. Vem cá. Melhor pingar do que secar? Mas peraí. Não é melhor jorrar do que somente pingar? Deus não tinha prometido para eles uma terra que emanaria leite e mel? Ou seja, lá ia jorrar prosperidade. Eles estavam, olha só, querendo voltar para o Egito, porque lá no Egito tinha pepino, tinha cebola. Só que quando os espiões foram espiar Canaã, e aqui eu já estou adiantando a história, quando aqueles espiões que o Moisés enviou para espiar a terra prometida, lembram a fartura dos frutos que eles trouxeram de lá? Lembram? O cacho de uva lá, não é um cachinho, né? Todas aquelas uvas, eles tinham que trazer numa verga. 2 homens, né? Cadê? Não dá. Pareceu um Mr. Bean agora. Né? Mas vem cá, vocês dois que são fortes. Quer dizer, 1,5. Você é o meio. Imagina. Pronto, aqui, está fácil. Só para vocês entenderem, gente. Aqui está a verga. Sabe como é que usa, né? Olha lá. Essa verga está pequenininha. Mas aqui estava o caixão de uva. Só para vocês terem uma ideia. A qualidade dos frutos era assim. De vez em quando, eu não sei se vocês lembram, quando eu era criança, tinha um chiclete chamado Ping Pong. Quem lembra dele? Eu colecionava aquelas figurinhas dos recordes dos Guinness. Lembram, gente? Era bom que cada 3 mastigadas arrancava uma obturação. Era até patrocínio de dentista aquilo ali. Gente, aí naquelas figurinhas, de vez em quando tinha lá a maior abóbora do mundo. Um aboborão. Eu fico imaginando a qualidade dos frutos daquela terra, era tudo assim, ó. Fruto bom, gigante, sabe? Esses dias aí o camarada estava mostrando uma melancia. Gente, meu Deus do céu. Uma melancia que precisava de 2 para levantar. Aquela terra era tão abençoada que os frutos eram assim, gigantescos. Olha o que Deus tinha para eles. Mas eles lá com a mente escrava, querendo essa cebolinha. O cara estava lá, o peixinho. Olha só. Olha o que uma mente escrava faz. Irmão, vem cá, você não é filho de Deus, irmão? Sim ou não? Eu fico pensando, olha, Deus é um pai tão bondoso. Por que será que ele ia querer o mal dos filhos dele aqui na terra? A impressão que dá é que na cabeça de alguns crentes, aqui nessa terra, você tem que viver uma vida assim, se arrastejando, sabe? Obrigado, irmãos. Põe a verga ali, cuidado para não quebrar.
Estava bom lá no Acre, meu filho? Chegou hoje? Chegou agora há pouco? Olha. Voltando para cá. A impressão que dá é que alguns crentes acham que enquanto a pessoa viver nessa terra, aí a pessoa tem que viver uma vida assim sofrida, às mínguas. Aí tem gente que chega e fala assim: pastor, os mártires do passado perderam a vida por amor ao evangelho. Concordo, mas era a realidade daquele momento, era o início da igreja, a igreja primitiva, a igreja sendo perseguida. Aquele cenário não é o atual cenário, gente. Pelo amor de Deus. Tem hora que é um atropelamento da interpretação das escrituras que eu fico até anestesiado. É sério. Sabe? Então tem gente que acha que enquanto viver nessa terra, se viver aqui, sei lá, se viver aqui 70 anos, 80 anos, 90 anos, 100 anos, tem que viver uma vida assim, se arrastejando, vivendo do mal e do pior, vestindo aquela roupa velha rasgada. Apesar que roupa rasgada é moda, né? Meu Deus do céu, tem gente que... Mas tudo bem, gosto é gosto, gosto é igual cabelo, cada um tem um seu, né? Mas, gente, não, pastor, bem-aventurados são os pobres, que a Bíblia diz. Nossa, irmão, aí já começa a atropelar de novo. Sabe por quê? Porque quando a Bíblia diz que bem-aventurados são os pobres, é engraçado que ela fala pobres de espírito. Quem é o pobre? É literalmente o necessitado. É aquele que entende que por toda a vida sempre vai ser um necessitado, mas no sentido o quê? Total dependência de... Esse é o pobre de espírito. Não o pobre economicamente falando. Então tem que viver uma vida aqui se arrastejando. Aí sim, depois que morrer, sendo fiel, aí vai desfrutar de uma vida melhor só na glória? Não, meu irmãozinho. Não combina com o caráter do nosso Deus. Em 3 de João, versículo 2, pode colocar aqui para mim também, pode colocar aqui. 3 de João, vai lá, 3 de João. Lá pertinho do Apocalipse. Olha o que ele diz: o presbítero ao amado Gaio, a quem, na verdade, eu amo. Ou seja, o presbítero estava falando com Gaio. Amor cristão, viu, gente? Continua. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. E que tenhas o quê? Saúde, assim como bem vai o quê? A tua alma. O que ele está falando aqui? Ô Gaio, eu quero te ver bem nos dois âmbitos. Eu quero te ver bem no aspecto físico e no aspecto espiritual. No aspecto físico, irmão, ele quer, o desejo dele, ele queria ver ele bem, que ele tivesse saúde física, tivesse condições de se manter, tivesse sim uma vida abençoada. Mas vem cá, será que isso era só para o Gaio? O Espírito Santo, que é Deus, permitiu que isso estivesse presente nas Escrituras, para que isso servisse só para o Gaio? Não, não serve só para o Gaio, não. Serve para o Gaio, serviu, né? Que o Gaio já morreu. Serviu para o Gaio, serve para mim e serve para você. Serve para todos aqueles que são de Deus, irmão. Então tem que começar a mudar o que se passa aqui dentro. Se você não começar a ter uma mente próspera, dificilmente você vai prosperar. Porque se você continua tendo uma mente escrava, você dificilmente vai desfrutar da prosperidade. Por isso vou ter que começar a pensar, peraí, Deus quer o meu melhor. Deus quer o melhor dele para mim. Gente, presta atenção. A Bíblia diz em Ageu 2:8, vamos dar um pulinho lá? Ageu, capítulo 2, versículo 8. É conhecido o texto, tá? Ageu, capítulo 2, versículo 8. Encontre, por favor. Está lá nos profetas menores, tá? Depois de Sofonias, você encontra Ageu. Se você encontrar Zacarias, que é o livro maior,
talvez é mais fácil, é o livro anterior. Acharam? Ageu 2:8. Se não achou, anota, eu vou ler aqui no monitor, para mim não atrasar, aí depois você lê na sua casa, tá? Mas olha o que o texto diz, ó, 2:8. Minha é o quê? É a prata, e meu é o ouro, disse Satanás. Está escrito isso? Não? Minha é a prata, e meu é o ouro, disse o diabo. Estou lendo errado, gente? Ah, então peraí, deixa eu ler certo agora. Minha é a prata e meu é o ouro, disse quem? Peraí. O próprio Deus está afirmando que ele tem ouro e o que mais? Tem prata. Ó, vem cá. Não é atropelar a interpretação do texto não, tá? Não é atropelar a chamada exegese hermenêutica, não. Pastor, o que é exegese, hermenêutica? Dentro da teologia, isso são métodos, são ferramentas para você interpretar o texto. Uma coisa é fato, a Bíblia por si só se explica. Agora, existem algumas regrinhas. Quando essas regrinhas não são respeitadas, aí é atropelamento das coisas. Mas quando elas são respeitadas, são ferramentas muito boas. Preste atenção. Lembram da parábola do pródigo? Lembram, gente? O pródigo foi lá para longe. Gastou tudo o que tinha. Um dinheiro que ele recebeu das mãos de quem? Do pai. Lembram disso? Gastou tudo, e se arrependeu, caiu em si e voltou. Quando voltou, o pai o abraçou, beijou, trocou lá a roupa, fez uma festa. Lembram disso? Aí nisso, quem está chegando do campo? O irmão do pródigo, o outro filho. Ele viu lá aquela farra não, deixa eu mudar aqui, ó. Aquela festança, pronto. Aí, perguntou lá para um dos serviçais lá, o que está acontecendo aí? Falou, rapaz, está sabendo não? Teu irmão voltou. Teu pai mandou fazer um festão, assou cabrito. Olha, está um festão lá, corre moço, senão não vai sobrar nem maionese. O filho ficou indignado, o mais velho. Aí ele chega e vai tomar satisfação com o pai. Pai, que negócio é esse? Eu sempre fui fiel, sempre fui leal, sempre estive contigo. O senhor nunca me deu um cabrito sequer para me comemorar com os meus amigos. Aí vem esse teu filho aí, que gastou todo o teu dinheiro, e o senhor faz um festão para ele. Lembram disso? Qual foi a resposta do pai para o filho? Qual foi, gente? Filho, tudo que é meu, o que Deus disse que é dele? Se é de Deus, é de quem mais? É nosso, gente. Meus irmãos, cuidado. Por isso que eu falo para vocês, não fique escutando certo tipo de gente que se diz pregador, que vai para YouTube, daqui a pouco você está aí fora da presença de Deus acreditando neles. Está acreditando no profeta velho em vez de crer no teu profeta. Então nós temos que começar a mudar a mente. Espera aí. Eu tenho que começar a entender que a vontade de Deus é me fazer uma pessoa próspera. Quando você começa a mudar a mente, as coisas vão começar o quê, gente? Mudar. Tem que mudar primeiro aqui, ó. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Em Provérbios 8:18, pode pôr para mim aqui na tela mesmo. Provérbios 8:18. Olha o que Deus fala na palavra dele. Riquezas e honra estão com quem? Comigo. Sim, riquezas duráveis e o que mais? Deus está com ele, irmão. Por isso que eu sempre falo para você, ore a Deus. Você quer prosperar? Ore a Deus. Mas como Deus vai fazer? Eu já falei para vocês. O como não nos pertence.
Como Deus vai fazer? Como? Irmão, Deus é Ele. Existe alguma impossibilidade para Deus? Criou os céus e a terra, meu Deus. Abriu o mar, parou sol e lua, colocou o filho no ventre de uma mulher de idade de quase 100 anos. Espera aí. Perguntar para Deus como Deus vai fazer? Como? O como não me importa, irmão. Como? É com Deus. Eu não preciso saber como. O que eu preciso é crer, confiar, só nisso. E às vezes está faltando isso para a gente. Então, gente, a primeira coisa é mudar o quê? A mente. Comece a se enxergar como alguém próspero. Que Deus quer o quê? Abençoar. Agora, quando eu falo próspero, presta atenção. Aí tem gente que fala assim, pastor, então Deus vai fazer com que eu seja mega multimilionário. Para mim, tipo assim, sabe? Ficar assim, sabe? Ali, vendo quem é mais rico, se é eu, se é o Bill Gates, se é o... Como é que é o nome do teu tio lá? Elon Musk. Será, sabe? Eu vou ficar duelando com ele. Não, se Deus quiser, filho, Deus faz isso. Agora, para você se enxergar uma pessoa próspera, talvez Deus não vai fazer de você um mega multimilionário, mas vai te dar uma condição para você ter uma vida digna. Você está entendendo? Né? Então, por isso que a gente fala, às vezes as pessoas falam lá fora do que não entendem. A gente não está pregando mentira aqui. Estamos pregando verdade. Agora vamos para o outro lado. Estou falando para você que tudo começa aqui. Você tem que começar a se enxergar como alguém próspero. Se a prosperidade está com Deus, é para nós, somos filhos. Só que tem um porém. Qual que é o porém? A Bíblia diz que José era um homem próspero. Só que Deus estava na vida de José. José estava em Deus. E aqui, a pregação já começa a tomar um outro rumo. Vem cá. Nada adianta você desejar a prosperidade que provém de Deus, se a sua vida não está em quem? Em Deus. Aí não adianta, irmão. Aí você ficar se enganando. É igual o exemplo que eu dei ontem. Esses dias atrás aí também. Eu estava pregando lá em São Luís do Maranhão. Culto da segunda-feira, culto da prosperidade. Aí terminou o culto. Aí eu desci do altar para falar com as pessoas, dar aquele pré-atendimento. Aí vem um senhor na minha direção. E ele já chegou falando assim, pastor, eu não entendo. Não entende o que, irmão? Eu não entendo, a minha vida não vai. Como assim não vai? Não vai, é um passo para frente, 20 passos para trás. Eu não prospero, não avanço. Aí eu fiz uma clássica pergunta para ele. Eu falei assim, irmão. E ele fez depois que ele falou que é um passo para frente, 20 passos para trás. Aí ele perguntou, o que está acontecendo, pastor? Aí eu falei, irmão, eu te explicar o porquê é difícil. Eu não tenho essa capacitação. Agora, de fazer uma pergunta para o senhor. O senhor é fiel a Deus? Eu sou, pastor. Sou dizimista, sou ofertante. Porque todas as vezes que falamos sobre ser fiel a Deus, a pessoa, ela já associa, diretamente em ser fiel, dizimista e ofertante. Claro que temos que ser fiéis, dizimistas e ofertantes, mas peraí. Uma vida de fidelidade a Deus não se restringe só a isso. Aí eu cheguei para ele e falei, irmão, olha, eu falei isso para ele, falei, irmão, quando eu pergunto se o senhor está sendo fiel, em tudo. Eu falei, a vida de um cristão, uma vida de fidelidade, não se resume só em ser fiel, dizimista e ofertante. O senhor está falando que é fiel dizimista, que é fiel ofertante. Sua vida não avança, não progressa, não progride, não vai. Não tem nenhuma área da sua vida que o senhor está fora da palavra, está ferindo a palavra. Ele, não.
Não, não, pastor. Não. E aquele não, um mais espaçado do outro. Dava para ver que ele estava falando não, não e pensando. Aí eu captei na hora, né, irmão? Aí ele terminou o último não. 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 A única coisa que eu tenho na minha vida é um amante. Eu dei aquela olhada para ele. Olha aquela olhada. Você consegue fazer na seriedade, né? Aí eu falei, não põe essa foto lá não, menina. Quando ela me pega fazendo caras e bocas, irmão, isso aqui é pra gente aqui. Esse aqui é o nosso momento. Rede social não, aqui é o nosso momento. Amém, gente? Aí, gente, olha só, ele queria atrair o favor de Deus sobre a vida dele, mas com uma vida toda irregular. Quando eu digo toda irregular, pelo menos nessa área. Aí é que está. Por exemplo, hoje nós estamos aqui orando, daqui a pouco eu vou ungir as mãos de vocês, e nós vamos crer que Deus vai fazer com que a prosperidade dele esteja sobre a nossa vida. Amém? Amém. Mas se a sua vida não estiver em Deus, e aí? E aí? Fala para mim. Quer dizer, você fala não, estou perguntando, você responde para você. E aí? Eu quero atrair algo de Deus sobre a minha vida, mas a minha vida não está nele. A minha vida não está entrelaçada nele. Nós temos que nos entregar a Jesus de uma forma total e não parcial. José tinha uma vida totalmente entregue a Deus. Não é à toa que ele prosperou, não. Lembra quando a esposa do Potifar se ofereceu para ele? Ele disse, como eu faria esse tamanho mal? E pecaria contra quem? Contra Deus. Ele tinha temor. Dava para enxergar na vida de José esse temor, esse respeito. Irmão, não adianta você querer prosperidade se a sua vida não está com Deus. Não adianta. Eu não vou ficar aqui mentindo para você, não. Não adianta eu chegar aqui e encher você de ilusão. Não adianta. Se a sua vida está toda bagunçada, está toda torta, você tem que endireitar a sua vida. É colocar a sua vida nas mãos de Deus. Fazer com que a sua vida realmente seja do Senhor, se aperfeiçoando cada dia mais. Mas tem gente que parece que não, acha que pode comprar a prosperidade que vem de Deus. Não, não, filho, não. Você está no lugar errado se você acha isso. Você está no lugar errado. Sabe por quê? Porque para adquirir riqueza, você não precisa nem de Deus. Não, pastor, eu acho que não. Tem gente que é muito rico, e sabe quem é o senhor da vida dele? O cão, o capeta. Porque a vida dele é uma vida de louvor a Satanás. Ele serve a Satanás. E por quê? Porque é servo dele, se prostra diante dele. É Romanos 6,16. A Bíblia diz, aquele a quem eu me apresento para servir, do tal eu me faço o quê? Servo. Se eu me apresento para servir o capeta, me prostrando diante daquilo que provém dele, eu sou servo dele. Se eu sou servo dele, logo ele é o meu Senhor. E se preciso for, ele até te dá um negocinho. Lembra que ele ofereceu para Jesus? Em Mateus capítulo 4, pode pôr aqui para mim. Mateus capítulo 4. Põe no versículo 2, deixa eu ver, 2, 3, 4... Vai lá. 5, 6. Vai indo, vai indo. Eu já falo para. Vamos lá. Pronto, acho que é aí. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Glória deles é poder, tá? Riqueza, esplendor. Olha o que o diabo mostrou para Jesus. Riqueza, esplendor. Aí Jesus falou isso daqui para ele. Pode continuar.
e disse-lhe: tudo isso te darei. Se o diabo quiser, irmão, ele dá para as pessoas riqueza, glória. Tem um bocado de gente aí, que hoje tem fama e sucesso, é podre de rico, porque a mão dele, a vida dele está nas mãos do capeta. A grande verdade é essa. Aí, olha cá, olha como é que terminou. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me... Tem um bocado de gente que está adorando o capeta. Por isso que está tendo o quê? Riqueza, honra, glória. Agora tem um porém, existe uma diferença. Jesus pode nos dar a riqueza e a glória que provém dele? Claro que pode. Mas isso só é possível através de uma vida verdadeira com ele. Por isso que eu estou dizendo, se você quer prosperidade da parte de Deus, que a sua vida esteja em quem? Em Deus. O ímpio também prospera. No Salmo 73, vamos dar um pulinho lá? Toda hora eu estou olhando o relógio aqui, viu, gente? Para mim não atrapalhar vocês. Vocês querem que eu pare agora? É bom mesmo, que não cheguei nem no meio da mensagem. Salmo 73. Olha o que esse salmista nos ensina aqui. Salmo 73. Olha o que ele diz. Verdadeiramente, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase, olha aí, quase se desviaram. Pouco faltou para que entregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja. De quem que ele tinha inveja? Dos soberbos. Ao ver o quê? A prosperidade dos ímpios. Olha, ímpio também prospera. Mas prospera com a ajuda de quem? Do diabo. Agora, se você quer a prosperidade que provém de Deus, e é essa que você tem que querer, sabe por quê? Porque essa vem com a bênção. Essa não te envergonha. A riqueza que vem oriunda do cão, a riqueza que vem oriunda do capeta, em algum momento ela vai te envergonhar. Em algum momento a conta vai chegar. Jeremias, pode colocar aqui, capítulo 17, pode pôr na tela aí para mim. Jeremias capítulo 17, versículo 11. Olha o que a Bíblia diz. Como a perdiz, perdiz é tipo uma galinhazinha, né, pastor? Você que entende? Como a perdiz, que ajunta ovos, que não choca, não foi ela que colocou? Assim é aquele que ajunta riquezas, mas não que retamente. No meio dos seus dias as deixará, e no seu fim se fará o quê? Um insensato. A pessoa, se ela precisar da ajuda do cão, o diabo ajuda, para ela obter o que quer, mas uma hora a conta vai chegar. Agora a prosperidade que vem de Deus, não, irmão. A prosperidade que provém de Deus, ela vem recheada de bênçãos para a nossa vida. E é essa prosperidade que nós devemos desejar. É essa que devemos ter na nossa vida. Mas repito, a nossa vida tem que estar alinhada com quem? Com Deus, gente. Vida reta, santa, íntegra. O primeiro passo para você prosperar é ter uma vida de fidelidade a Deus em tudo. Tudo. Absolutamente tudo. Seja fiel a Deus, seja fiel ao teu marido, seja fiel à tua esposa, seja fiel à tua igreja, ao teu ministério, seja fiel, seja leal, seja um dizimista fiel, um ofertante fiel, um filho fiel, um pai fiel, tudo que envolve fidelidade, que a sua vida possa estar inserida no meio. Isso aqui vai mudar a situação, e não aquela vida de aparências, a falsa santidade. Parece, mas não é. Lembra, pastor? Denorex. Alguém lembra? Desculpa aí. O que é isso, pastor? Não vai pesquisar no Google agora não, depois você pesquisa. Denorex, parece remédio, mas não é. Gente, José tinha uma vida com Deus.
Quem não tem vida com Deus não tem parte naquilo que provém dele. Você quer a prosperidade que vem do alto? Sim ou não? Sim. Então tem a parte com Deus. Em Atos 8, coloque aqui na tela, Atos capítulo 8. Vamos ler a partir do 14. Já estou terminando, viu, para fazer a unção. Atos 8, a partir do 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Olha só, presta atenção. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus, ou seja, só nas águas. Vamos lá. Então lhes impuseram as mãos e receberam o quê? O Espírito Santo. E Simão, vendo aquela imposição das mãos dos apóstolos, perdi a leitura aqui. Estou com medo de cair, gente. A pessoa cai aqui, isso aí, o pastor endemoniou. Aqui o altar é alto, né? E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu o quê? Dinheiro. Ele estava vendo lá os apóstolos colocando as mãos sobre aqueles que haviam recebido o Senhor Jesus, haviam sido até batizados, mas eles ainda não haviam recebido o Espírito Santo. Eles colocavam as mãos e as pessoas eram batizadas. Aí, ele viu aquilo e falou, eu quero esse poder, eu também quero fazer isso. Ei, vem cá, dá um pouquinho desse poder aí, eu te dou dinheiro. Olha a continuação. Dizendo, dai-me também a mim esse poder, para que aquele que, sobre quem eu puser as mãos, receba o Espírito Santo. Pode passar. Mas disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição. Pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Continua. Tu não tens parte, nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de quem? De Deus. Irmão, olha que coisa séria. Ele estava querendo algo da parte de Deus, mas a vida dele ainda não estava em quem? Em Deus. Se você realmente quer prosperar, irmão, vou repetir, que a sua vida esteja totalmente em Deus. Se não está, o que você vai ler a partir de agora vai te servir. Pode continuar. Arrepende-te. Está aqui, ó. Se não está, hoje é dia de você se arrepender. Antes de você receber a unção, se arrependa. Aí ele fala, arrependa-te, pois, desta tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Ou seja, aquela intenção. Hoje o pastor falou que vai ungir as mãos, que vai, essa unção é para Deus prosperar, eu vou lá. Amém. Glória a Deus que você está aqui. Mas como está a sua vida diante de Deus? Como? Está reta? Íntegra? Ou está lá toda suja, igual puleiro de galinheiro? É hora de acertar, irmão. Não adianta querer algo da parte de Deus se a sua vida não está nele. Deus tem prosperidade para todos aqueles a quem tem vida com Ele. Então, se não tem vida com Ele, é hora de mudar, se arrepender. E passar a partir de hoje, ter essa vida com o Senhor. Amém, Jesus? Que Deus fale mais ao seu coração.